Lição de quarta-feira, eu tenho repostado a moçada aí que me marca nas redes sociais, nem todo mundo, né? 2 ou 3 pelo menos, eu dou uma olhadinha ali e reposto, porque acho bonito demais a lição de vocês, estudada, colorida, tal, muito bacana, tá bem? Parabéns para vocês que estão se dedicando ao estudo da palavra. E hoje nós temos o hipertexto, né? A partir da palavra mensagem. E na lição de quarta-feira tem 2 perguntas que eu gostaria de fazer aqui algumas ponderações. A primeira delas é como o sábado está incluído nas 3 mensagens angélicas. Quando a gente olha para o texto das 3 mensagens angélicas, a gente percebe ali o chamado, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Existe uma referência a Gênesis. Por isso que eu acho muito complicado algumas denominações que negam Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, isso aqui foi Deus que criou. Não, isso aqui foi uma alegoria. Teve, na verdade, foi uma evolução. É muito complicado, porque basicamente acreditar que Deus é o Criador é a sustentação de uma série de verdades ao longo de toda a Bíblia. E Apocalipse, de certa forma, ele está falando o seguinte: ei, as pessoas esqueceram disso. As pessoas desconsideraram isso. As pessoas estão encontrando um outro caminho para acreditar na criação. Mas Deus, ele é o Criador. E aqui existe um chamamento para um povo, para olhar para a criação. E quando a gente olha para a criação, existe um marco na criação. No momento em que, no 7º dia, vamos lembrar, não foram 6 dias de criação, foram 7 dias de criação. E o 7º dia é o sábado. E quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente percebe que dos mandamentos que nós temos ali, aquele que faz uma referência com a criação é o sábado. Então, a gente entende que nas mensagens angélicas existe um chamamento para o povo olhar para Deus como Criador e olhar para a semana da criação como sendo importante. E tirar dessa semana tudo aquilo que é importante para a nossa vida, inclusive o sábado. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda delas, um pouco mais à frente, diz assim, olha, como podemos descobrir a maneira correta de proclamar algumas das partes mais ofensivas de nossa mensagem, como sair de Babilônia? Porque aqui o texto vem falando, ei, sai dela, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Imagina eu chegar para uma pessoa que dedicou 20, 30, 40 anos numa denominação e falar assim, não, rapaz, você tá errado, você vai para o inferno. Se você não vier para a minha igreja, você está completamente perdido. É assim, é uma abordagem extremamente complexa, né? Vamos entender que, primeiro, que o evangelho, quando ele é vivido, ele é a maior voz. Eu não preciso necessariamente pregar, basta eu viver esse evangelho. Então as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em mim, através das minhas ações, das minhas palavras. Então, a gente precisa mostrar para os nossos amigos de que, de repente, até aquele momento ele conviveu com uma verdade sincera, mas que existe alguma outra coisa a mais que, se ele conseguir entender e for sincero, ele vai perceber de que ele precisa, como se ele estivesse evoluindo na sua fé, aprendendo novas verdades. Mas isso, gente, sempre sem você menosprezar ninguém. Sabe, falar mal da religião A, da religião B. Gente, existem religiões que, apesar de não saberem sobre o sábado, apesar de não terem algumas questões que a gente entende como sendo verdades, são lugares que eles estão ali de forma sincera, ajudando as pessoas e, num primeiro momento, levam Jesus até ali. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é mostrar para essas pessoas que existe um pouco mais de entendimento, um pouco mais de aprendizado, mas com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Existe a mensagem, sai dela, povo meu. Mas a gente tem que ser extremamente sábio e espiritual para poder conversar com essas outras pessoas. Fica a dica.